Olá, unidade Albatroz, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer dois estudos da nossa classe bíblica, que é o estudo 6, que vai falar sobre treinamento, e o estudo 7, que vai nos falar sobre conduta. Então, todo atleta, para ele conseguir alcançar a vitória, ele precisa de quê? De treinamento. Então, nós como cristãos e também como atletas de Cristo, nós também precisamos de treinamento diário. E como treinar? O nosso treinamento é através da oração e do estudo da palavra. Se nós realizarmos esse treinamento todos os dias, nós teremos uma vida com Deus bem fortalecida. E o estudo nosso, o 6, eles nos pergunta quanto da Bíblia é inspirada por Deus. E em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão e educação na justiça. E aí também pergunta quem dirigiu a escritura da Bíblia. Foram homens, mas foram homens inspirados por Deus e movidos pelo Espírito Santo que escreveu a palavra de Deus. E como Jesus considerava a Bíblia? A verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Existe uma parte da Bíblia que não foi escrita por homens. E vocês sabem dizer qual é? Sabe qual? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não foram escritos por homens. Eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Olha como ele é importante, né? Que honra e que privilégio. Então, os 10 mandamentos eles foram escritos pelo dedo de Deus. E também nos diz qual é a maneira correta de estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro que tem sequência, porque ele foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes. E aí elas foram se juntando e formou a Bíblia, né? Que é o total de 66 livros. Então, ela não pode ser estudada de maneira sequencial. Ela precisa ser estudada um pouco aqui e um pouco ali para poder ter um contexto para que a gente possa entender, tá certo? Então, a maneira correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. E a gente precisa estudar ela só um dia na semana? Não. Nós precisamos estudá-la todos os dias. Os bereanos, lá em Atos 17, eles nos dão um exemplo que nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias, certo? Porque ela faz parte do nosso treinamento como atletas de Cristo. E o que devemos fazer com a Bíblia? Só ler? Só ler? Não. Nós precisamos estudá-las e guardar ela no nosso coração. Porque se nós guardarmos a palavra de Deus no coração, nós não iremos pecar. Olha só como é importante, não é verdade? E até quando nós poderemos usar a palavra de Deus como nosso guia? Para sempre. Ela está sempre aqui. Ela está sempre acessível em nossas mãos. Basta tão somente nós nos dispormos a abri-la, ler e guardar e viver ela na nossa vida. Aí sim, nós estaremos fazendo o nosso treinamento diário e estaremos fortes para não desistirmos da batalha no meio do caminho. Para que nós possamos alcançar, não uma medalha, mas uma coroa que está preparada para cada um de nós. Certo? Agora nós vamos para o estudo 7. E o estudo 7 fala sobre a conduta. Então, nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida e decidimos viver uma vida ao lado de Cristo, nós precisamos mudar a nossa conduta. Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver, né? O atleta da fé, ele se esforça para viver uma vida como Cristo viveu. Então precisa acontecer mudança em nós, né? Então, um atleta da fé, né? Como vive um atleta da fé que entregou sua vida a Cristo? Ele precisa estar morto para o pecado. Porque se o pecado continuar fazendo parte da sua vida, você continuar vivendo uma vida de pecado, Cristo não consegue habitar em você. E você também não vai demonstrar o amor de Deus na sua vida. Outra coisa que eu quero dizer. O que a Bíblia fala também sobre o nosso corpo? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se o pecado continuar habitando em nós, não há como o Espírito Santo também habitar em nós. Então nós precisamos ter uma boa conduta, fugir do pecado para que o Espírito Santo habite em nós. Então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, como um atleta da fé deve procurar viver a vida? Ele precisa evitar tudo que é errado, tudo que é pecado, tudo que nos induz ao pecado precisa ser descartado da nossa vida, para que nós possamos viver uma vida em santidade com Deus. E qual é o conselho de Deus sobre a vida no mundo? Ele nos diz ali que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se você continuar amando o mundo, você não vai conseguir amar a Deus. Então, que você não ame o mundo, ame a Deus, porque eu tenho certeza que você vai ter muito mais vantagem quando nós amamos a Deus. E a nossa vestimenta? Nós podemos andar de qualquer jeito, como se nada importasse? Não. Tendo em vista que um atleta representa um time, como deve ser a sua vestimenta? Você já viu quando
Os jogadores de futebol vão jogar futebol, eles têm o seu uniforme, a sua roupa adequada para aquele momento. Nós também, como cristãos, precisamos ter as nossas vestes com modéstia. Não podemos usar umas roupas extravagantes, roupas que envergonham o Espírito Santo de Deus. Então, tendo em vista que uma atleta representa um time, como deve ser a sua vestimenta? A nossa vestimenta precisa ser modesta e os princípios servem para homens e para as mulheres. Às vezes as pessoas acham que só as mulheres têm que mudar o seu modo de vestir, os homens também, tá certo? Então, a nossa maneira de vestir tem que ser modesta e os princípios servem para homens e para as mulheres. E quais os outros cuidados que um atleta de Cristo deve ter? Ele precisa que não ande com os escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, zombam da palavra de Deus. Você não pode andar com eles. Se você é um atleta de Cristo, você vai andar com aqueles que criticam a Cristo? Não. Então, se afaste dos escarnecedores. Não diga palavras torpes. Palavras torpes é palavras que escandalizam, que entristecem, que magoam, que ofendem. E as nossas palavras, elas têm que ser palavras boas, palavras de ânimos, palavras de amor, palavras de conforto. Não é verdade? Assim deve ser a conduta de um bom cristão. O que devemos ter em mente em tudo que vamos fazer? Eu te digo, tudo que formos fazer, fazei tudo para a glória de Deus. O que devemos ter em mente em tudo que vamos fazer? Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer, você pergunta, eu estou glorificando a Deus quando eu faço isso? Se você está glorificando a Deus, então faça. Mas se você vê no seu coração e na sua mente que aquilo que você está fazendo está envergonhando a Deus, e está envergonhando o Evangelho, não faça. Porque o Espírito Santo de Deus irá se entristecer. Então, meninas da Albatroz, o que nós aprendemos hoje? Que nós precisamos executar a cada dia o nosso treinamento espiritual, que é a oração e o estudo da palavra. E precisamos fugir do pecado e deixar o Espírito Santo de Deus habitar em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E tudo o que fizermos seja para honrar e glorificar o nome de Jesus. Amém? Combinado? Então, tchau e fiquem com Deus e que o Espírito Santo habite em cada uma de vocês.